Olá, eu sou Catita Jardim, sou psicóloga e professora de yoga e espero que você tenha tido um carnaval maravilhoso e espero que você esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Hoje eu quero falar com você sobre um tema bem importante, bem profundo, que é sobre o perdão. É interessante que até a ciência, várias áreas da ciência já reconhecem que o perdão é de fato uma ação e um sentimento, que promove a nossa saúde não só mental, mas também física. A gente consegue ver, por exemplo, vários estudos relacionando doenças crônicas, doenças sérias, inclusive, com a falta do perdão, por exemplo. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa que perdoa com facilidade? Ou você é uma daquelas pessoas que fica guardando rancor e mágoa durante anos? Você é aquela pessoa que já esteve em situações onde você precisou perdoar outras pessoas? Ou em algum momento também precisou se perdoar? Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu quero te contar a história da Ana Luísa. Ana Luísa, ela morava com os pais e quando ela completou 5 anos de idade, os pais dela se separaram. E foi uma separação bem complicada. O pai arranjou uma outra esposa e depois montou uma outra família e ficou separado dela e ela foi criada pela mãe. Durante todo esse tempo, a relação que ela tinha com o pai era uma relação muito estremecida e muito complicada. Ela tentava se aproximar, não conseguia, se sentia uma pessoa muito rejeitada e muito abandonada pelo pai, exatamente por ter, desde 5 anos de idade, ficado sozinha com a mãe. E a relação com a mãe também era uma relação muito simbiótica, Então a mãe fazia tudo por ela, super protegia ela. Então, quando ela pensava no pai e a mãe falava para ela, sempre dizia que o pai dela não era uma boa pessoa, que o pai dela tinha deixado as duas de fato e que elas estavam sozinhas. Então, isso foi alimentando nela cada dia mais a ideia de ter muita raiva do pai, de guardar muita mágoa, de tentar agradar esse pai, achando que em algum momento a forma com que ele tratava ela, iria mudar, buscando aí reverter a situação de alguma forma, mesmo que de forma inconsciente. Ela buscava agradar esse pai para que ele voltasse. Mas o que aconteceu é que ela cresceu, ela virou uma adulta, casou, teve a própria família e reviveu a mesma história. Então o marido se separou dela, ela teve um filho também, uma filha na verdade, e ela se viu de novo na mesma situação. E quando ela se viu nessa mesma situação, só que dessa vez agora ela sendo a mãe, essa situação, o sofrimento dela se exacerbou muito. E toda a raiva que ela tinha do pai, todas as situações complicadas, que já estavam misturadas na história dela, ficaram muito mais fortes. E foi aí nesse momento que ela percebeu que ela não tinha outra possibilidade, para conseguir andar, porque ela começou a ficar doente. Ela inclusive teve um câncer de mama, que segundo a medicina tradicional indiana, os nossos seios têm a ver com a manifestação da raiva também. Então, muitas vezes, a gente está tentando colocar essa raiva para fora e a gente não faz isso. Então, a gente manifesta a raiva nos seios, A gente faz isso nos braços, na musculatura das pernas e muitas vezes também no seio. E isso acaba sendo também um dos motivos, para o desenvolvimento do câncer de mama, dentre outros fatores. Mas o que eu quero falar para você é que ela se viu numa situação onde ela não conseguia mais se mexer. Onde tudo que ela fazia, onde tudo aquilo que ela fazia e todo impulso que ela tinha para poder resolver questões na vida dela estavam completamente petrificados, estavam completamente fechados, porque faltava uma peça para que ela continuasse a andar. E a peça, na verdade, ela tinha que destravar aquele grilhão que estava preso no calcanhar dela, ali no tornozelo dela. Então ela precisava abrir aquela chave, ela precisava perdoar o pai. Quando a gente não perdoa alguém, é como se a gente ficasse o tempo inteiro carregando um peso muito grande e a gente se locomovesse com muito mais dificuldade, porque a gente não consegue esquecer o passado. A gente fica remoendo o passado, revivendo aquela situação, trazendo cada vez mais peso e mais dificuldade para a nossa vida no presente. Então, as pessoas acham que não perdoar os outros, não perdoa você porque você não merece. Não é o outro que tem que merecer. Você sofre quando você não perdoa. E às vezes a gente é tão orgulhoso, que a gente não consegue entender que o perdão não é para o outro. Não é porque o outro merece sofrer. Não é isso. O perdão é para a gente.
O outro vai se haver com as questões dele, e eu te garanto que ele deve ter várias. Né? Então, assim, a gente precisa entender a nossa própria história, entender que tudo na nossa vida acontece através de nós mesmos. E se a gente não se cuida, e se a gente não cuida daquilo que a gente sente, se a gente não, de tempos em tempos, a gente não limpa, né, os nossos sentimentos, não renova isso, não detoxifica tudo isso que a gente sente, a gente acaba se afogando nos nossos próprios sentimentos, né? Então a gente acaba ficando refém da nossa mente, refém daquilo que a gente sente, sem conseguir de fato ter uma vida plena, uma vida muito mais saudável, uma vida com mais qualidade de vida. Então assim, se hoje você é uma pessoa que tem questões para perdoar, o que te impede a fazer isso hoje? O que eu quero te falar é que se por algum acaso você não perdoa alguém que sumiu, alguém que você não fala mais, você não precisa necessariamente procurar essa pessoa para poder perdoá-la. O perdão, na verdade, acontece de forma interior, é você com você. Uma das técnicas que eu recomendo para os meus alunos fazerem, que eu faço, né, que tem muita eficácia quando a gente fala de perdão, eu não sei se você já ouviu falar, é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana, né, que consiste na repetição de algumas frases. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Né, que vem lá da tradição dos índios havaianos, né, que é muito bem explicado pelo livro do Joe Vitale chamado Limite Zero, e que você pode encontrar como audiobook no canal aqui no YouTube do Lucas Radin, né, que é maravilhoso, você pode, né, procurar, e você pode escutar todo esse livro lido na voz dele, que é sensacional. Outro canal também que é muito maravilhoso, que fala de Ho'oponopono, que vale a pena para você conhecer mais, é o canal da Beth Russo, que é maravilhosa também, que tem vários vídeos incríveis aqui sobre Ho'oponopono e que fala sobre o impacto da prática do Ho'oponopono na vida das pessoas de forma, né, consistente. Então vale a pena conhecer esses dois canais, eu te indico, né, e dizer que eu acompanho e eu adoro. Então, quando a gente começa, por exemplo, a fazer o Ho'oponopono, que assim, quando você começa a ler os livros, né, tanto o Limite Zero, que é esse que eu já te falei, quanto o Marco Zero, os dois tem lá no canal do Lucas Radin, você pode escutar como audiobook. São livros que vão te explicar como que o Ho'oponopono ele chegou até nós aqui. No Limite Zero, que é o livro número 1, mostra a experiência de um psicólogo havaiano, que ele começa a trabalhar num hospital, que é um hospital, que também é um hospital, aqui no Brasil a gente chamaria de hospital judiciário, né? Manicômio judiciário, onde as pessoas que estavam presas lá eram pessoas que também tinham sofrimento psíquico grave e que tinham se envolvido em situações violentas, né? Que tinham se envolvido em crimes violentos. E aí o que aconteceu? Todos os profissionais que trabalhavam nesse manicômio judiciário lá no Havaí não ficavam, eles não conseguiam trabalhar, era muito difícil, as pessoas viviam tensas lá dentro, até que esse psicólogo, né, Ihleakala Hewlin, o nome do psicólogo, Dr. Lin, né, ele entrou e decidiu que ele foi trabalhar nesse manicômio judiciário e ele decidiu que ele ia começar a cuidar dessas pessoas não através, né, das sessões tradicionais, onde você senta, o psicólogo senta na frente do paciente e a gente começa a conversar, mas ele faria Ho'oponopono para as fichas das pessoas que estavam lá internadas. E ele começou a fazer isso todos os dias que ele estava lá, pegava uma quantidade de fichas, ia lendo os prontuários e ia fazendo Ho'oponopono para essas pessoas. No Ho'oponopono, para o Ho'oponopono, todos os problemas que acontecem no mundo acontecem através de cada um de nós. Então, se você tem experiência na sua vida com questões complicadas, difíceis, você entra em contato com conflitos, para que aquele conflito ele deixe de existir, você precisa limpar em você o que faz conexão com aquele conflito. Então, quando você faz o Ho'oponopono e você repete as frases, né? Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Você está limpando aquilo que faz gancho com a toxicidade das coisas que estão aqui fora. Então, quando você começa a fazer Ho'oponopono, por exemplo, para você, e é impressionante a quantidade de pessoas que não se perdoam das coisas que fazem na vida, né? Então, eu devia ter chegado mais cedo, porque senão tal coisa não teria acontecido, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ser assim. A cultura da culpa na nossa sociedade, ela é muito arraigada.
Então, de uma maneira geral, as pessoas se sentem muito culpadas e às vezes essa culpa ela não é consciente. Então, assim, às vezes você não consegue perdoar os outros porque você mesmo não se perdoa, né? E você nem sabe por onde começar. Então, o que eu quero te falar é que o Ho'oponopono, ele é uma técnica incrível e maravilhosa que pode começar a te ajudar a pensar, a perdoar essas outras pessoas. Mas antes de você perdoar os outros, você sempre precisa começar por você. Então, se você começa a falar, né, no seu dia a dia, de uma maneira geral, as palavras do Ho'oponopono, lembrando que assim, essas são as palavras que a gente repete como se fosse um mantra, porém tem toda uma oração inicial que fala como a gente deve pedir perdão de uma maneira geral, né, para todas as questões que podem nos envolver. E aí quando a gente começa a desenvolver em nós mesmos, né, a cultura do perdão, fica muito mais fácil da gente exercer isso com os outros. Às vezes você não se perdoa porque você acha que você poderia ser melhor. Né? Você poderia ser melhor no trabalho, você poderia se esforçar mais, você poderia, né, ser uma pessoa muito mais proativa, ser isso, ser aquilo outro. Só que na verdade você se culpa por coisas ou por situações que para você não fazem sentido. E essa é uma exigência exterior. A gente precisa ver quais são as nossas exigências interiores. O que de fato para a gente é importante, sabe? E por que a gente se recrimina tanto das coisas que a gente faz. Por exemplo, no caso lá com a Ana Luísa, ela começou a perceber depois que ela ficou doente, ficou com câncer, e a situação ficou bem complicada, ela começou a fazer químio, que a vida dela não ia andar enquanto ela não perdoasse o pai dela. Fizesse as pazes com isso. Se eu não me engano, quando essa ficha finalmente caiu, o pai dela já não estava mais entre nós, né? Ele já tinha falecido e ela não tinha como pedir perdão para ele. Então, uma das coisas que ela fez, né, durante esse tempo foi que ela começou a meditar, né? Então, eu comecei a fazer um acompanhamento com ela através de meditações guiadas individuais, né, para poder cuidar dessas questões específicas, e a gente introduziu a prática do Ho'oponopono diária. O Ho'oponopono ele pode ser feito também com o Japamala, né? A Beth Russo fala muito sobre isso também, quando você for lá no canal dela você vai ver. Então você pega o Japamala, que é esse colar de 108 contas, né, tradicional da cultura budista, que a gente usa para poder repetir, para poder contar a repetição de mantra, e você pode fazer o Ho'oponopono usando o Japamala, repetindo 108 vezes. Uma das coisas que você pode fazer, né, como a Beth ensina também, é falar o seu nome, né? Então, por exemplo, no caso da Ana Luísa. Ana Luísa, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Aí você vai repetindo e falando o seu nome, se abençoando, pedindo perdão para você por tudo que você fez com você, por tudo que você pensou a seu respeito, pela forma com que você se tratou, pelo fato de você nunca ter se colocado como prioridade na sua vida. O perdão sempre começa com você, né? Isso é a parte mais importante. Então, quando a gente começa a fazer o Ho'oponopono, isso fica mais claro. Segundo o livro, né, O Limite Zero, você pode repetir as palavras do Ho'oponopono o tempo inteiro. Enquanto você estiver fazendo isso, você vai purificar tudo o que acontece com você. Então você vai purificar inclusive as coisas. Você purifica a sala, você purifica as suas roupas, você purifica a sua conexão com as pessoas que estão ao seu redor. Você purifica a sua interação com seus filhos, a sua comida. Você está o tempo inteiro enchendo as coisas de muito amor, de muito perdão, né, de muita gratidão. Lembra do vídeo que eu fiz falando sobre gratidão? Que a gratidão é um dos pontos que faz com que a gente possa cultivar a felicidade diária, todos os dias, que faz com que a gente fique cada vez mais alegre. Imagina você agradecendo absolutamente tudo que te acontece. Quando a gente chega nesse ponto e a gente entende que tudo que acontece é sempre bênção, é sempre um degrau para que a gente avance, para que a gente cresça, a vida muda completamente de figura. Então, por exemplo, a Ana Luísa, uma das coisas que aconteceu é que ela percebeu que se ela não tivesse ficado doente, ela não teria chegado a essa conclusão. Então, uma das coisas que ela me falou, inclusive, foi da revolução que foi ela adoecer depois de tanto tempo. Então, ela teve que mudar a vida dela inteira. Ela teve que mudar a vida dela inteira, ela teve que fazer tudo diferente, e ela assumiu pela primeira vez, né, de que aquilo que ela estava sentindo poderia sim ser um fator determinante para que a vida dela fosse daquele jeito agora. Então é isso que eu quero que você entenda. As coisas na sua vida não acontecem ao acaso.
Nada acontece ao acaso, essa coisa de foi uma grande coincidência. Não são coincidências, coincidências não existem. Tudo que acontece, se por algum acaso você chega num lugar e você sente assim, isso aqui é tão estranho, eu não gosto daqui. Olha só, você tem todo o inconsciente aí que te conecta a tudo que existe. E o seu inconsciente, ele o tempo inteiro está recolhendo informações do mundo ao seu redor no nível que você simplesmente não alcança. Quando você olha para alguma coisa e você não gosta ou você estranha, é porque todo esse aparato que você tem, tanto de informações quanto de sensações, quanto de conhecimentos e sabedorias ancestrais, se conectam para que naquele momento aquela sensação surja. Então assim, a gente precisa entender porque a gente é do jeito que a gente é. Não dá para viver como se as coisas acontecessem de qualquer jeito. Você é você por conta de todas essas coisas que aconteceram, que se organizaram na sua vida, por conta de como o seu inconsciente pessoal funciona e de como você também se conecta com o inconsciente coletivo. Né? Então assim, não dá pra gente achar que isso é uma mera coincidência. Então se você está muito tempo aí, com várias questões engasgadas na sua garganta e que você precisa falar para alguém, eu lembro que a minha terapeuta ela sempre fala assim, se você quer falar alguma coisa, se tem alguma coisa para ser dita, isso precisa ser falado. Né? Então se você tem alguma coisa para dizer, de fato, se o tempo passou e você ainda tem coisas para dizer, a primeira coisa importante é você saber assim, isso que eu quero falar é simplesmente para me afirmar, dizer, olha só como eu sou superior, né? Olha só como eu sou melhor do que você, olha só, para que você quer falar isso que você quer falar? Né? Uma das formas importantes da gente se expressar, inclusive é uma coisa que deveria ser um hábito das pessoas, é escrever. O Jung tem uma técnica chamada de imaginação ativa, que é quando você, por exemplo, não viveu uma situação, né? Como por exemplo com a Ana Luísa a gente fez exatamente assim. Como o pai dela já tinha morrido, eu propus para ela que a gente fizesse uma sessão, né, digamos assim, de imaginação ativa. Então como que funciona? Ela começou a escrever como que seria o diálogo dela com o pai dela. Se ela pudesse falar tudo o que ela queria falar para o pai dela, como ela falaria e como ele responderia. É muito importante que a gente não fique usando assim o nosso ego para ficar balizando isso não. Vai deixando as coisas surgirem, vai deixando as palavras aparecerem na sua mente e vai escrevendo sobre isso. E só termina quando de fato acabar. A imaginação ativa traz para a gente a possibilidade de elaborar situações que antes não podiam ser resolvidas pessoalmente, né? Tipo assim, eu não posso ir lá e falar com a pessoa. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever sobre isso porque eu vou elaborar interiormente. Quando eu elaboro as coisas interiormente, né? Porque na verdade quando eu tô aqui fora e falo com as pessoas, é porque eu quero elaborar interiormente. Então quando eu faço essa elaboração anterior, qualquer coisa que parta dali já parte com uma certa organização. E eu quero falar para você, e assim, se você não escutou o nosso podcast de carnaval falando sobre intencionalidade, vai lá escutar porque vale a pena. Porque eu quero te falar assim, a nossa vida precisa sair do automático, tá? A gente precisa viver com um propósito e de propósito. Você tem que parar de fazer as coisas sem querer. Né? Você não tem que chegar e dizer, eu falei isso porque escapou. Não tem que deixar as coisas escaparem. Você tem que falar porque você acredita naquilo. E você de fato está apostando naquilo que você fala. Não fale as coisas só para poder ofender alguém porque você acha que o outro merece. Onde que você se coloca nesse lugar? Né? Por que você se coloca nesse lugar? Se você pode viver sua vida tranquilamente, entendendo que tudo aquilo que o outro faz, mesmo que seja inicialmente pareça ser contra você, tudo que o outro faz é dele. E você precisa deixar que isso fique com ele. Tem uma parábola budista que fala assim, que um dia o sábio, ele estava falando para as pessoas e uma pessoa desarrazoada chegou lá e ficava brigando com ele, xingando ele, e ele ficava calado. Né? Ele não reagia de forma alguma. E essa pessoa desarrazoada chegava lá e fazia isso durante vários dias seguidos. E aí um dia uma pessoa perguntou para ele, mas por que você não reage? Ele fica aí xingando você, falando isso tudo, e por que você não reage? Aí ele perguntou, se por algum acaso alguém chega para poder te dar um presente e você não pega o presente, esse presente fica com quem? Né? Então depois que ele perguntou isso, ele concluiu que a partir do momento que ele não aceita
os xingamentos, ele não aceita as ofensas, aquelas ofensas ficam exatamente na mão de quem ofereceu. E é isso, quando a gente entende isso, a gente entende que tudo aquilo que os outros fazem, independente do que seja, fala muito mais deles do que de nós, a gente passa a entender que não tem do que se magoar. E se a gente se magoa, isso são questões que a gente precisa resolver conosco. Ah, então isso quer dizer que as pessoas podem fazer o que elas quiserem? Então, na verdade, empatia é uma coisa muito importante. Mas eu preciso entender também que tem algumas pessoas, né, que assim, digamos, a visão da gente diante do mundo é muito diferente. Isso quer dizer que às vezes o que você acha certo, aquilo que você faz, tentando defender quem você é, ou tentando afirmar aquilo que você acredita, pode ser muito diferente daquilo que eu acho que é certo. E eu preciso entender essa separação. E outra coisa importante, preservar os espaços de discordância, né? Preservar os espaços de discordância, porém entendendo que as consequências virão para todos nós. Ah, mas a lei dos homens é falha. Ok, só que a lei universal do karma é para todos. Então tudo aquilo que você faz vai voltar em você na mesma medida, né? Pode não ser instantaneamente, mas em algum momento na sua vida vai voltar. Né? Para quê? Para que você lide com isso. A gente precisa lidar com as coisas que a gente faz. A gente precisa lidar com a nossa vida, né? O tempo inteiro. Muitas vezes a gente quer fugir disso, a gente busca, né, ficar com raiva para sempre, guardar raiva, achar que se eu não perdoar o outro eu tô saindo por cima, quando na verdade você acaba somatizando aquilo, criando uma doença, né, bem séria, que você depois vai ter que se haver com ela para poder lidar com a questão que você não quis lidar, que era o perdão. Então assim, como que a gente pode transformar o perdão numa prática diária? Primeiro, se você tem muita dificuldade de perdoar os outros, deve ser porque uma das coisas que precisam ser vistas é exatamente sua autoexigência e sua autocrítica. É provável que você seja uma pessoa muito crítica, uma pessoa que se exige demais. Então vamos olhar para isso, né? Buda diz que quando nós temos compaixão pelos outros, se a compaixão não se estende até você, a sua compaixão é incompleta. É muito importante que nós tenhamos compaixão para conosco. A compaixão precisa começar comigo, precisa começar com você. E aí depois disso a gente tem compaixão para com os outros. Ai, mas se eu tiver compaixão comigo, eu vou ser lento, né? Vou ser uma pessoa que não dá o máximo. Então, existe uma diferença entre compaixão e preguiça, né? Compaixão e complacência. Não é para você ser complacente, é para você ter compaixão. Para você de fato conectar com a sua grande potência, para você se sentir protegido e seguro para poder expressar o melhor que você tem, para que você não precise se apagar, né? Porque não quer que os outros se sintam mal. Ai, não, eu vou ser menos, para que as pessoas não achem. Não seja menos, seja mais. Quando você é tudo aquilo que você pode ser, você autoriza as pessoas a serem também o máximo que elas podem ser. Você inspira as pessoas e nunca ache que você é pequeno demais para poder inspirar os outros. Você pode inspirar as pessoas o tempo inteiro. É provável que você, nesse momento, esteja inspirando pessoas e não faça a menor ideia. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que cata o lixo da praia, né? De repente você vê lá as pessoas catando o lixo da praia, você se sente como? Inspirado. Você também, né? Você faz a sua parte, você faz aquilo que te cabe naquele momento, aquilo que você pode fazer. Por exemplo, quando as pessoas ajudam as outras, né, e você presencia, em primeiro lugar que você já se sente num mundo melhor, né? Você olha e você diz, uau, tem gente muito boa por aí, né? E isso já deixa a gente mais feliz. Então, se você pode fazer um pouco, se você pode fazer aquilo que é importante para você naquele momento, aquilo que está ao seu alcance, não é fazer uma tarefa hercúlea, ai meu Deus, não vou conseguir fazer nunca. Não é isso, é você fazer aquilo que você pode. Olha, certamente você já vai estar contribuindo não só para a sua vida, mas para a vida de várias outras pessoas ao seu redor. Então assim, quando você estende a sua compaixão para você, você começa a se cobrar menos e a dar o seu melhor. A entender que sim, você pode se sentir seguro para se desenvolver, para apostar em você, para acreditar em você. E aí quando você faz isso, fica muito mais fácil de você começar a se perdoar, parar de se recriminar tanto, parar de se chicotear tanto. Você larga o torturador interno e você começa a viver a vida com muito mais paz interior. E a paz interior, né, não quer guerra com ninguém, então é muito mais fácil de você
perdoar as pessoas, entender que se elas fizeram aquilo por conta do nível de consciência que elas tinham naquele momento. É provável que se fosse hoje ou em outra situação, elas tivessem reagido de outra forma. Mas naquele momento, a única resposta que elas puderam dar foi aquela. Então assim, quem somos nós para julgarmos os outros? E lembrem, todo julgamento é uma autoconfissão. Então sempre que eu julgo alguém, eu estou sempre falando de mim. Então eu preciso olhar para isso, eu preciso abrir os meus olhos, entender que todos nós erramos o tempo inteiro. E que a gente, exatamente por isso, por não sermos perfeitos, e ainda bem, né? A gente não é perfeito, a gente tem sempre capacidade e possibilidade de melhorar. Exatamente por nós não sermos perfeitos, o perdão é essencial. Então se você ainda tem pessoas para perdoar, começa agora, mas começa por você. Perdoa você mesmo. Começa fazendo Ho'oponopono, procura os canais que eu te falei, procura o livro que eu te falei, né? O Limite Zero, o Marco Zero, do Joe Vitale. E eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Né? Quando você perdoa as pessoas de fato, quando você se perdoa, você tira aquele peso gigantesco das suas costas. E aí tudo começa a mudar. Na vida da Ana Luísa aconteceu exatamente isso. Então ela, que tinha todas aquelas questões, né, que ficou doente, ela começou a se tratar, começou a fazer Ho'oponopono, começou a meditar. Depois ela fez a cirurgia, continuou fazendo yoga e hoje em dia ela fala com muita tranquilidade que ela perdoou o pai dela de todo o coração, que ela se perdoou, ela perdoou tudo aquilo que ela viveu e hoje ela inclusive encontrou uma pessoa maravilhosa, casou de novo, né, e tem uma história muito diferente da história que a mãe dela teve e muito diferente da história anterior da vida dela. Então, é isso, né? Vamos nos dar segundas chances, não para que as pessoas fiquem fazendo qualquer coisa com a gente, mas para que a gente tenha uma vida muito mais leve, para que a gente seja muito mais consciente e para que a gente faça uma revolução interna. Lembrem, as revoluções internas são as grandes precursoras e possibilitadoras das revoluções externas. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar com a gente, tá? Gratidão infinita e até o próximo vídeo.